Olá, tudo bem? Estou aqui novamente ao vivo pelo Instagram Vidas e Profissões para entrevistar mais uma profissional da nossa região, que é a Luciana dos Santos. Bom, hoje conversaremos aqui sobre o permitir-se para aprender. E caso vocês tenham aí já alguma dúvida ou curiosidade, fiquem à vontade para colocar a sua pergunta aqui nos comentários. Eu tenho certeza que ela terá o maior prazer em respondê-los. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, tudo bem? Olá! Me ouve bem? Sim, estou te ouvindo bem, Sim, vendo bem. E você? também, tudo certo. Que calor hoje, hein? Ai, pois é, quem diria, né? Parecia até que ia Pleno junho. chover. Pois é. Bom, Lu, antes da gente começar aqui a entrevista, falando um pouquinho sobre essa questão do aprendizado, né, do aprender, eu queria primeiro que você se apresentasse para o pessoal aqui do que está assistindo, né, no caso, o programa Vidas e Profissões, contando um pouquinho sobre você. Quem é a Luciana com relação à sua vida pessoal, talvez profissional, para ilustrar também esse cenário, né, o contexto de onde veio essa questão do nosso tema de hoje, que é o aprender. Beleza. Meu nome é Luciane Alípio. Hoje eu tô com a Raise vai fazer 4 anos. Não sou formada na área, sou formada em logística, em comércio exterior. Trabalhei com comércio exterior até 2015. E em 2013, 2 anos antes, eu fiz um intercâmbio social para a Polônia. Bem diferente. Onde eu dei aula da cultura brasileira para comunidades lá na Polônia. E aí foi o primeiro contato que eu tive fora da zona de conforto de sala de aula, né? Porque eu tinha feito 8 anos de inglês no Brasil, desde os 11 anos, então são mais de 16 anos de inglês na minha vida. E aí quando eu fui para a Polônia foi um grande desafio. Foi aí que despertou um pouco da paixão do ensinar também, porque eu tive essa oportunidade de ensinar desde crianças, adolescentes. Foi uma experiência incrível, bem assim enriquecedora. E aí eu voltei para o Brasil e continuei a trabalhar com comércio exterior, que era a minha área até então de formação. O inglês me permitiu muitas oportunidades, porque desde o primeiro ano da faculdade, do primeiro semestre, eu já tinha emprego, nem estágio, por causa do inglês. Legal. Porque a gente mora em Santos, é uma área onde tem muitas oportunidades para comércio exterior, e o inglês me permitiu isso. E aí, em 2015, eu estava trabalhando em uma multinacional e o meu tio me ligou perguntando se eu conhecia uma professora de inglês. E aí eu falei, e eu brinco que foi a terceira vez que esse chamado para a educação apareceu assim na minha vida. E as coisas acontecem meio que inconsciente, né? Essa mudança de carreira poderia ter seguido aí como uma executiva de multinacional ou área de comércio exterior, e hoje eu empreendo já há 4 anos. Primeira vez foi quando eu tinha 18 anos, e eu, para pagar o cursinho, que eu queria fazer engenharia, dava aula numa escolinha de inglês, e essa escola fechou, deixou todo mundo na mão, todos os alunos. E naquela época eu queria dar aula, já tinha pensado em pegar os alunos, só que morava com os pais, tal, então aquela coisa, onde que eu vou dar, não tinha despertado ainda aquela coisa empreendedora de vou sair fazendo, né? A segunda vez foi na Polônia, que teve um fato muito interessante do diretor da escola perguntar para a tradutora, porque eu não falo polonês, só inglês, então tinha uma tradutora entre nós, ajudando a comunicação. Ele perguntou, ela é professora no Brasil? Aí ela falou, não, mas deveria ser. Então foi a segunda vez que o chamado apareceu na minha vida, assim, e aí voltei para o Brasil e continuei aquela carreira que a gente é acostumado, né, na escola, de fazer uma boa faculdade, entrar num bom emprego, já estava no multinacional. E aí a terceira vez foi com meu tio. E aí foi quando a oportunidade encontrou aí a vontade, quando eu realmente decidi que eu iria começar a fazer isso, começar realmente a dar as aulas. Fiz isso em paralelo com o meu trabalho. Aí eu consegui depois mudar. Então, eu estava trabalhando como estagiária nessa multinacional. Acabou meu contrato de estágio, apareceu uma oportunidade de emprego dentro da multinacional e aí, inconscientemente, eu disse não, porque eu gostei tanto da liberdade que eu tinha das aulas, gostei tanto
da maneira que eu estava fazendo. E aí começou aí a história da Razer. Então, resumidamente, aí foi isso. Hoje a gente já tem a Razer há 4 anos, tanto online quanto, né, presencial. E é isso. Que legal. E então, na realidade, você estudou, você queria fazer engenharia, e aí você estudou comércio exterior, trabalhou na área de Comex, e a partir da sua vivência pessoal, digamos assim, né? Que foi a questão do intercâmbio no início, antes de tudo isso, você queria uma renda extra e você foi dar aula, né? E aí, quando você voltou desse intercâmbio também, que o seu tio, no caso, te procurou para indicar um profissional e você falou, não, eu vou dar aula, então. E isso é interessante, né? Porque até você comentou, é que a gente tem toda uma visão, né, quando a gente sai da escola, de que a gente precisa fazer, tipo, uma faculdade e aí encontrar um bom emprego, e aí você trabalha lá e vai crescendo profissionalmente como se fosse realmente algo obrigatório, né, e necessariamente, como eu posso dizer, funcional, né? É assim e vai ser assim e pronto, vai acontecer e acabou. E, na verdade, não. Existem milhões de possibilidades. E você, no caso, decidiu, então, empreender há 4 anos na Raise, é isso? A sociedade não ensina a gente, né? Óbvio que existe o fator cultural também. Aqui no Brasil, a gente não é incentivado a empreender. Então, quando você está na escola, o sucesso significa você conseguir um bom emprego ou você fazer um concurso público. Uhum. Agora, nos últimos anos para cá, está se começando a falar muito sobre empreendedorismo. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, porque, que nem você falou, existem vários caminhos. Hoje eu não penso em voltar para comércio exterior, eu não penso em voltar a trabalhar como CLT, porque eu sou muito feliz com a minha profissão, altos e baixos de empreender, obviamente, mas é o caminho que eu escolhi. E eu acho que é importante a pessoa definir o que ela quer. Eu me enquadro mais trabalhando, tendo um horário fixo, tendo um chefe, tendo um líder ali que vai me orientar, tendo uma segurança, né? Ou não, eu quero arriscar, eu quero ter os meus horários, enfim, ou eu quero uma estabilidade maior ainda, que seria o caso do concurso público. É importante a gente entender que existem esses diferentes caminhos. Eu falo muito isso na Razer. Você tem que saber o seu objetivo, não o que a sociedade te impôs, não o que os seus pais te impuseram, o que, enfim, o que seria o melhor. Dificilmente a gente é perguntado isso, né? Quando a gente é criança, perguntam pra gente o que a gente quer ser quando crescer. Mas é uma pergunta muito vaga, porque se você não quiser ser nada, se você quiser pensar, se você quiser viajar, enfim, são muitas possibilidades, sabe? É uma pergunta muito ampla e ela não é trabalhada ao longo do período escolar. Tá mudando, eu acho que a educação, pós tudo isso que a gente está passando, é um setor que mais, graças a Deus, está mudando. Tem que mudar, né? As escolas tiveram que se adaptar, infelizmente pela dor, né? Mas eu acho que é uma revolução. Não vai ser mais do jeito que era antes. Eu concordo com você. Concordo em gênero, número e grau. E acho extremamente positivo, né? Essa doutrinação, teoricamente, né? Se é que pode assim dizer, que a gente passou, que a gente sofreu, né? Teoricamente, porque, querendo ou não, foi uma maneira de limitar a nossa consciência quanto à nossa capacidade de atingir novos patamares ou de conhecer novos assuntos, ou mesmo empreender, né? Que é o que você falou, a gente não foi ensinado a enxergar essa possibilidade. Eu acredito que isso esteja mudando aqui no Brasil e isso é muito bom para toda a sociedade, né? E como que funciona a Raise hoje? Assim, eu sei que ela, no caso, né, a gente conversou sobre ela, mas a gente não falou o que é. Então, primeiro, acho que é melhor você falar o que eu sei, né? Enfim, que a gente já se conhece. Mas acho legal primeiro a gente falar o que é a Raise em si e como ela funciona. A gente trabalha com mentoria de inglês, então o nosso foco principal é tornar as pessoas protagonistas do aprendizado, aprenderem a aprender. Toda essa problemática que eu falei anteriormente, né, da sociedade, da vida, da escola, ela impacta muito na nossa vida.
Hoje o nosso público principal é adulto, né? Então, faixa aí dos 25 até a gente tem alunos de 60 anos. E o nosso foco é ensinar a pessoa a levar isso para a vida, principalmente a parte do idioma. Não ser algo onde você vai aprender e você não vai aplicar, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tenho um sócio também que teve um caminho muito diferente de aprendizado. O meu já foi tradicional, daquele básico, intermediário, avançado, faz prova, passa na prova, ganha diploma, você fala inglês, como se fosse mágica, É né? verdade. E que ainda hoje é um caminho que existe. E o meu sócio aprendeu com videogame, com música, com filme. Hoje mora na Inglaterra, hoje mora em Londres. Conseguiu oportunidades porque chegou lá já falando inglês. Economizou um tempo muito grande, só que também sofreu no seu processo de aprendizado, porque quando você aprende sozinho, você estuda tudo. Vamos imaginar um gringo aprendendo português. Vai aprender um monte de verbo que nós aqui na nossa comunicação nem estamos usando. A gente usa uma maneira mais coloquial de falar, né? Então, a gente, com a mentoria, a gente parte do princípio, para que você quer o inglês? É para o trabalho? É para viagem? É para o dia a dia? Se você não tivesse para quê, já começa desse momento. E aí pode ser que a pessoa não tenha, então a gente vai ajudar ela a descobrir. Depois disso, putz, trabalho, por exemplo. Você pode estar querendo se recolocar, fazer uma entrevista de trabalho, ou você pode trabalhar que nem eu trabalhei numa multinacional e surgir aí a demanda de utilizar o inglês, ou ainda você está num cargo um pouco maior na empresa e é solicitado que você viaje para outro país, que você apresente alguma coisa. Aí você tem que identificar qualquer situação, porque dentro ainda do objetivo tem várias situações. E aí sim, na Raise a gente faz o trabalho de escolher os conteúdos. Então, a gente trabalha com uma abordagem muito mais comunicativa, muito mais natural, muito mais associando o conteúdo a um objetivo, conteúdo a uma situação, né? E mudando o hábito da pessoa. Porque não adianta nada você saber inglês, decorar ali enquanto está no ambiente condicionado da mentoria, e depois que você atingir o seu objetivo, você nunca mais levar isso para a vida. Você voltar a assistir filme dublado, você voltar a ouvir música brasileira, você vai perder, né? Então, essa chavinha que a gente fala tanto de mindset, mentalidade, essas palavras bonitas aqui nas redes sociais, né? É importante e acho que é o fato principal para qualquer coisa. A gente vê isso na parte da saúde, né? Mudança de hábitos alimentares e tudo mais. E a ideia é que você comece a ter essa mentalidade para os estudos também. Estudar não precisa ser chato. Você pode estudar assistindo um filme. A diferença é a intenção. Às vezes você está assistindo o filme só para assistir, focado na legenda em português. Mas se você estiver estudando com a escuta consciente, prestando atenção no que você está ouvindo, tentando fazer associação com a legenda, aquilo é estudar. Então, é só mudança um pouquinho da percepção, né? É um pouco disso que a gente faz. Tentar um outro olhar. Com certeza. Essa questão que você mencionou até da escuta ativa, né, escuta consciente, enfim, ela é muito importante para tudo na nossa vida, né? E se a pessoa ela tem um objetivo e ela precisa, no caso, ela sente que ela precisa aprender, ela está disposta a aprender, então busca, né, o que você falou, busca dentro das opções que te agradam a forma como você vai aprender. E assistir filme, eu acredito que seja algo gostoso, né, prazeroso, você une ali o agradável ao que é de fato útil para você naquele momento. E assim como você consegue aprender ali o idioma, né, seja ele qual for, no caso da Raise ali é o inglês, né, por enquanto. É o inglês, isso. E que seja assim, como a gente mencionou aí, o aprender inglês, que faça, né? Então, assim, siga esse conselho, por exemplo. Então, você vai assistir um filme, um documentário, um seriado, coloque então lá a legenda, mas, né, coloca legendado, não dublado, e realmente vai ali assimilando, associando aquela imagem ao que está escrito. Porque se a gente não sair da nossa zona de conforto, dificilmente a gente vai conseguir aprender algo, né? Obrigada. O próprio celular, né, tá em inglês. A gente passa hoje a maior parte do nosso dia, e com toda a situação que a gente está vivendo, aumentou ainda mais, no
no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, no modo geral. E por que não aproveitar esse momento também para estudar? Você pode seguir jogadores lá de fora, se você gosta de futebol, você pode seguir artistas lá de fora, você pode assistir uma live de pessoas lá de fora. E você vai estar praticando, sabe? E você vai estar usando as redes sociais, que nem a gente está fazendo agora. As lives, hoje em dia, elas são, para mim, eu tô viciada em live, é quase uma aula, né? São quase aulas, assim, são bate-papos muito gostosos. Então, você pode aproveitar esse momento que na sua cabeça não vai estar dando ali para o seu cérebro que eu estou estudando, que eu tô... um momento de prazer, né? Você comentou da escuta ativa. O que acontece no idioma, do modo geral, é que a gente ouve querendo já pensar em responder. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma entrevista agora. Tô ouvindo o que você está me perguntando, mas se eu estiver mais preocupada com o que eu vou te responder, qual que será a próxima pergunta que a Bia vai fazer? E agora, será que eu vou saber? Será que ela vai perguntar? Será que eu não vou passar vergonha aqui ao vivo? Né? Eu deixo de aproveitar o momento. E eu deixo de realmente conseguir falar o que eu quero, conseguir ter mais naturalidade. E isso acontece no português também, mas já está mais na nossa zona de conforto. No inglês acontece muito. A gente ouve já pensando, peraí, agora eu vou ter que usar esse tempo verbal. E agora? E agora? Espera a pessoa terminar de falar, vivencia a conversa, a comunicação, né? A troca que existe entre o comunicador e quem está emitindo a mensagem, que está recebendo, e depois você responde. E se errar, faz parte. Se tivesse uma professora de português aqui na live, será que a gente está errando? Pois é, pois é. Quando a gente conversa, é uma forma, né? Quando a gente vai escrever, é outra forma de comunicação. E para quem você está conversando, com quem está conversando, ou para o quê, né? A finalidade também vai transformar as palavras que a gente usa, né? A forma como a gente vai construir aquela comunicação, aquele texto. Então, realmente você abordou uma questão muito, muito interessante, né? E aí, falando um pouquinho sobre essa questão de forma de aula, né? De formato, de metodologia, que você falou que aborda mais no caso na Raise, essa questão de aliar a sua necessidade ao conteúdo para que seja feita de uma forma mais natural, mais gostosa, né, na prática. Como que é essa metodologia na Raise? Ela consegue atender, no caso, aqueles, basicamente, né, 3 tipos de pessoas, que são os visuais, os auditivos e os sinestésicos? Sim, a gente leva muito isso em consideração, tanto que é um dos primeiros testes que a gente faz. A gente tem esse teste lá no nosso site também para as pessoas fazerem, porque a gente tem que prestar atenção. O que você falou foi muito importante. Para quem que a gente está se comunicando? E eu acho que, ainda mais agora, com a nossa comunicação online ou por mensagem, é muito importante. Tem gente que gosta de emotion, tem gente que não, tem pessoas que são mais diretas, tem pessoas que não são, né? Isso em qualquer idioma, e aí tem a ver com estar ali no momento presente, que a gente já comentou. E isso é muito importante. Vou aprender a cozinhar, vou aprender um novo idioma, que nem o caso da Raise. Será que eu sou melhor vendo? Será que eu tenho mais facilidade ouvindo? Tocando? Poxa, eu sou muito sinestésico. Um dilema que a gente está vivendo agora, ainda mais na aprendizagem. Não, eu sou muito sinestésica, eu não sirvo para ter aulas online, né? Mas você pode criar situações que favoreçam o seu lado sinestésico com essa facilidade do online. Você não precisa, porque tá com a tela aqui, ter tudo digital. Você pode ter o seu caderninho e escrever, se isso for melhor para você. Você pode colar post-its na casa com informações. Eu fazia muito isso, nossa, escovando os dentes, vendo ali, decorando as coisinhas que eu precisava. Então, você pode criar formas, mesmo como agora a gente não está com a possibilidade do presencial. Muito isso tem a ver com você se permitir, né? Que é até o tema do que a gente está falando hoje. Você se permitir pensar diferente, se permitir ter uma nova tipo de experiência. O Einstein já falou, né? Se você tentar fazer a mesma coisa de diversas maneiras, esperando resultado diferente, é insanidade, loucura. Não vai adiantar. Então, tem que abrir muito a visão, tem que abrir. Será que vai dar certo? E estar consciente no aprendizado. A gente foi acostumado, tem até um TED bem interessante do Murilo Gun, que ele fala por que as escolas matam a aprendizagem. E ele compara as escolas com presídio e com fábrica.
porque você veste o uniforme, você tem hora para sair, para ir para o recreio lá, para ver o sol, né? Você fica enfileirado, você é condicionado. Enfim, quando a gente fala de educação, tem muito fator histórico, político, e aí o assunto vai longe, né? Mas a gente é condicionado a só aprender daquela maneira, só fazer daquela maneira. Tem até um relato interessante de um aluno que, quando chegou pra gente, hoje ele é desenhista profissional, mas quando ele era na escola, ele ficava desenhando na aula. E aí ele se lembra, ele contando assim, até me emociona toda vez, já contei essa história várias vezes. Toda vez eu me arrepio. Toda vez. Porque você vê como é a nossa formação, né? O impacto que isso tem na nossa vida. Ele era desenhista e no meio da aula desenhava. E aí a professora pegou o desenho dele uma vez, rasgou, jogou no lixo, falou que ele ia ser lixeiro, que ele ia ser ninguém na vida, enfim, né? Toda humilhação, toda aquela coisa. E anos depois, graças a Deus, ele teve se despertar de não levar aquilo como impeditivo para a vida dele. A Disney veio alguns anos para o Brasil tentar procurar desenhistas, hoje ele desenha para a Disney. Uau! Então, olha o super talento que, graças a Deus, continuou, mas poderia ter sido perdido por uma falta de sensibilidade do professor, de quem está conduzindo, de não aproveitar aquela potencialidade de desenhar, de ser mais visual, para aprender. Por que não pediu para ele criar histórias em quadrinhos com a matéria de explicação, né? Enfim, óbvio que está mudando, que nem a gente comentou, mas ainda é um passo muito grande. O Brasil é muito grande, é um país isso aqui que parece um continente, né? Então, ainda temos um passo muito grande a caminhar, mas isso é importante. Você entender como você aprende e você, que é educador, adaptar isso, sabe? Não achar que só o seu jeito é o certo, porque não existe certo ou errado. Existe o que aquela pessoa vai absorver melhor. E cada um é único. Eu tenho uma mentorada que qualquer palavra que eu falo para ela, ela associa uma música. Mas nunca me aprendi assim. E para ela super funciona. E tá certo, tá errado. É o jeito dela, né? Então, acho que é um pouco disso. Não, super interessante. Só para ilustrar aqui, para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, né? Um bom dia, esse sábado lindo que amanheceu aqui, né, na nossa região, da Baixada Santista. E eu estou aqui com a convidada, a Luciane, conversando sobre o permitir-se aprender, né? A importância desse processo de aprendizado e de autoconhecimento para que você consiga também se ajudar a aprender algo novo, né? Enfim, então é muito bacana. Queria te agradecer por você ter aceitado, inclusive, esse bate-papo ao vivo aqui no programa, Lu. Eu sei que é também algo diferente, né? Com certeza. E acho que essa também a intenção aqui do canal, né? Mostrar diferentes profissões, diferentes vidas, né? Diferentes formas de você fazer. Não existe um jeito certo ou um jeito errado. Então, obrigada aí. Perfeito, perfeito. Imagina. E por que você... Bom, vou voltar um pouquinho. Até ia pular para outra pergunta aqui. Você já mencionou na realidade, né? Que lá na Raise você tem alunos de várias faixas etárias, né? Você tem aluno da melhor idade? Não é o foco, mas eu já tive. E é incrível. Então, a gente já teve um aluno com 60 anos, pai de uma mentorada nossa, que, por ver a evolução dela, decidiu começar a aprender inglês. Então, isso foi incrível e é realmente o impacto que chegou na casa das pessoas, né? Que saiu daquele mundinho que a gente fala condicionado da sala de aula, que é a nossa intenção, extrapolar. E a primeira vez que eu fui fazer a entrevista, que a gente normalmente faz esse alinhamento para entender o para quê da pessoa, que nem eu comentei anteriormente, e eu fui perguntar para ele, né? Por que com 60 anos ele decidiu que ele queria aprender inglês? E aí ele falou, porque agora eu quero para mim. Porque eu não tenho que provar mais nada para ninguém, porque eu quero viajar, eu tô no momento que eu quero viver a minha vida. E o aprender nunca é tarde. E é incrível, assim, ele chegava na aula, o que você fez hoje?
e a capacidade de aprender até o mais rápido, porque não tinha aquela pressão, não tinha aquela obrigação, sabe? Então ele contava o que ele fez, o dia, e cada palavra, o brilho nos olhos era impressionante. Ai, que lindo. Impressionante o brilho do aprender. Porque quando a gente é criança, foi assim, né? A gente não lembra, mas a gente aprendendo... né? Você tem um filho, né? Quantos anos que ele tá? Tá com 2 anos e 4 meses. 2 e 5 agora. 2 e 5. Então, você tá vendo agora ele, né? Com as primeiras palavras, tentando formar, o brilho nos olhos, e a gente incentiva, né? Fala, mamãe, fala isso, fala aquilo. A sociedade incentiva muito. Mas aí o adulto, ele cresce, ele vai aprender outro idioma, e ele não tem esse incentivo externo. Pelo contrário, ele ainda tem muito preconceito externo e o dele mesmo, a autocobrança. Porque eu tenho que aprender rápido, porque eu tenho que aprender agora. Então, e aí quando volta para a terceira idade, que a gente fala que é o começo e o fim da vida, né? O ciclo, é legal ver isso. É legal ver esse brilho nos olhos de novo, essa coisa do não preciso, tô aqui para aproveitar a jornada. E quando a gente condiciona o aprendizado a um objetivo, por exemplo, ao trabalho, primeira entrevista que a gente for e que, por acaso, não precisou do inglês, ou o entrevistador gostou mais de você, das suas habilidades, do que o inglês, até tirou mais tempo para isso, você vai pensar assim, nem precisava mesmo, e corta esse aprender por aprender, né? A aprendizagem por si só, ela deveria ser prazerosa. Sem precisar de estímulo, sem precisar de recompensa, sem precisar de estrelinha dourada se você fez ou não, né? Mas é um passo aí que a gente adquiriu ao longo da vida, e aí tem que tirar as vendas de novo, né? Que foram colocadas vendas na gente, e aí tem que tirar. Tem que voltar a ter essa magia. Tem que desconstruir, né? Essa pressão aí. Tem que realmente querer, né? A gente tem que se permitir querer. E eu ia até perguntar, por que você acha que as pessoas em geral não sentem capacidade em aprender o inglês, especificamente, né? Teve alguma pessoa com quem você já conversou ao longo da sua vida que falou, inglês não é para mim? Várias, né? Várias. Acho que quando você fala várias. Inglês mais do que espanhol. A gente aqui, principalmente no Brasil, a gente tem essa falsa impressão de que a gente sabe falar espanhol, porque parece com o nosso idioma, com português, mas na verdade nós falamos um portunhol, e quem realmente entende espanhol, é nativo, sabe que é mais enrolação do que outra coisa. O inglês foi imposto, que nem eu comentei de novo na escola, pra gente, como algo muito rígido, como algo que não era importante. Dentro das escolas, a carga horária de inglês é extremamente pouca, salas com 30, 40 alunos, de diferentes níveis, de diferentes aprendizados, então às vezes um tem mais facilidade, o outro não. E aí entra ano, sai ano, a gente fica naquela coisa do verbo to be. Nossa, você vai... Sempre a mesma coisa. Você vai na frente da sala para falar, se você pronuncia alguma coisa errada, os coleguinhas já dão risada. E nem sempre a gente tem profissionais que sabem lidar com esse conflito dentro de sala de aula. E isso acaba ocasionando muitas das crenças. Você falou muito dessa capacidade, né? Muito dessa crença de capacidade, de eu não me sinto capaz de aprender, eu acho que isso não é para mim. Porque é como se fosse subir uma escada. Os primeiros degraus, eles são os mais desafiantes. Sim, que parece que você nunca vai conseguir. Parece que é gigante, é muito maior do que a sua perna. E você sente realmente que você não tem capacidade de subir aquilo. Porque é muito. E aí, quando você vence esse degrau, que tem que ter muita persistência, muita determinação, muito dia a dia ali, constância, depois começa a ficar um pouco mais fácil. Mas esse primeiro é onde a maioria das pessoas acabam desistindo. Porque o inglês, diferente que nem eu citei, da academia, da parte da saúde, você não vai praticar um pouquinho, você já vai olhar no espelho e vai ver que você está emagrecendo. Ele é algo mais abstrato, subjetivo, abstrato. Então, você tem que procurar, e é isso que a gente faz na Raise, métricas, né? E procurar uma forma mais lógica de conseguir medir e de conseguir ver esse seu progresso. Porque senão você vai sempre olhar para o que está faltando.
e você nunca vai comemorar aquilo que você já evoluiu. E aí, de novo, eu volto quando você é criança ou quando você já está na melhor idade, que acaba meio que voltando essa sensação de você não ter essa pressão e você conseguir estar um pouco mais aberto. Porque, poxa, se eu aprendi good morning, mas eu só sei isso. Não, você sabe isso. Você já está aí um passo à frente de quem não sabe nem isso, tá? Então, é muito importante a gente se valorizar, olhar aquilo que seja uma palavra que eu aprendi hoje, eu já estou melhor do que ontem, sabe? Só que, principalmente a fase adulta, a gente só tem tempo. É para amanhã, porque senão eu vou ser mandada embora. É para amanhã, porque senão eu vou estar fora do mercado de trabalho. E aí a pressão aumenta, e aí tudo aumenta e acaba ficando bem mais desafiante mesmo. O imediatismo, ele está muito enraizado, né? Nessa geração que agora está no mercado de trabalho, querendo ser promovido. Ontem, né? Acabou de chegar na empresa, é aquela velha história, né? Acabou de entrar no ônibus, já quer sentar ali na janelinha. E, infelizmente, esse imediatismo, ele também acaba acarretando essa pressão, né, de se cobrar uma autocrítica grande, de querer evoluir rapidamente, como se fosse realmente um super-herói ali, com capacidades, né, acima do que do ser humano, enfim, e quer aprender ali tudo em um mês, né, em um dia, enfim, e não é assim, existem etapas, é todo um processo, e é o que você falou, quando a gente está ciente sobre o que a gente está conseguindo aprender, é uma forma de se sentir motivado a continuar, porque se você foca no positivo, né, no que você aprendeu, você percebe que você conseguiu e que se você conseguiu aprender aquilo, você consegue aprender mais. E assim você vai, como você fez aí, digamos assim, uma analogia, você consegue também subir, continuar subindo os degraus, né, da escada. Então, assim, realmente é muito importante essa questão. Tem algumas pessoas comentando aqui, fez vários anos, né, de educação aí formal em algumas escolas específicas mais tradicionais e até hoje não conseguem ter uma fluência verbal de comunicação, né? Porque tem bem essa diferença também, né, Bia? Da fluência e da proficiência. Eu acho legal a gente comentar, claro, porque é uma coisa que é pouco falada e é tão importante, sabe? Você falou isso desse imediatismo, que ele já vem lá do mercado de trabalho, né? Quando você tem a vaga fluente, inglês fluente, se você não se acha inglês fluente, você nem se aplica. Sim. E a diferença de fluência e proficiência é que se você for pegar no dicionário de português, o que significa fluência é o ato de saber se comunicar. Então, uma pessoa que é analfabeto ou semi-analfabeto no português, que não teve essa oportunidade de ter o ensino formal, de ler, de escrever, ela é fluente. Ela exerce todas as funções sociais dela, ela faz compras, convive em sociedade, né? Só que ela não sabe ler e escrever, só falar e ouvir. Agora, a proficiência, tanto que as provas de níveis, né? Michigan, Cambridge e assim vai, são provas de proficiência, que é para você validar o quanto você consegue falar, ler, escrever e ouvir. Então, é importante a gente ter essa diferença e entender que mesmo ali do nível básico, que eu só sei falar meu nome, eu estou exercendo uma comunicação, eu estou passando a mensagem e a outra pessoa está conseguindo ouvir. Se uma pessoa vem de fora e fala assim, eu vou no praia, tá errado. É na praia, a praia, né? A praia. Mas ela conseguiu passar a mensagem. Eu, praia, ir. Você conseguiu entender, você consegue ajudar ela. Ela consegue resolver aquela problemática social. A partir do momento que ela conseguiu isso, ela estabeleceu a fluência. E aí ela vai correr atrás da proficiência. Então, eu acho que o permitir tem a ver com isso, né? Tem a ver com você entender isso, entender que você pode ser fluente, que você vai exercer a sua comunicação, e aí você vai melhorar. Aí tem a evolução constante, até que alguém comentou aqui, né? Você querer ser sempre melhor e melhor. Mas não se cobrar de eu tenho que ter o inglês fluente. O que é fluente? Pois é. E não se comparar aos outros também, né? Se comparar a si mesmo antes. Então, assim, como eu estava antes do curso, né? Como eu estou agora, como eu quero estar. Então, realmente ter essa base, né? Muito importante. Essa questão do objetivo. Hoje eu li também em outra plataforma, né? No LinkedIn, uma pessoa falando assim, eu pergunto às vezes
os profissionais, né, que me procuram, qual que é o seu objetivo e não sabem responder. As pessoas não sabem, muitas não sabem, não dá para generalizar também, né, todo mundo, mas muitas não sabem o que querem. E isso dificulta um pouco esse processo, né? Porque se você sabe onde você quer chegar, você vai chegar muito mais rápido. E é aquela história da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E aí fica aquele aluno também que não está comprometido, que está ali, vai lá, mas também não faz a lição, não, né? Porque tem o autoconhecimento, né? A gente acha que a gente se conhece. Se você perguntar pra alguém assim, você se conhece? Não, me conheço. Nossa, quantas vezes eu já peguei isso, que a primeira pergunta que eu faço quando a pessoa começa o processo não é verbo to be a primeira aula. A primeira aula é escreva quem é você. Pergunta super simples. Who are you em inglês? Vixe. Who are you? Não é o seu nome, a sua idade somente. Isso aí é bem raso do que você é, né? Que você envolve seu passado, seu presente, o seu futuro, as suas habilidades, o que você sabe fazer. Gente, enfim, um campo. Dá para escrever um livro do Who Are You, né? Mas poucas pessoas vão nessa profundidade. E a gente espera do outro. Ontem mesmo no Brasil foi o Dia dos Namorados, né? E muitas vezes a gente espera que o outro dê pra gente, que o outro fale pra gente. Mas você sabe o que você gosta? Como que você espera ganhar um presente, por exemplo, se nem você sabe? Como você espera alguma coisa que o outro faça? Ou não precisa ser só relacionamento amoroso, qualquer tipo de relacionamento, né? Trabalho, enfim. Mas se você não sabe. E é a mesma coisa com o inglês, né? Se você não sabe, se você não se conhece, então tem uns passos antes. Lá do verbo to be, tem uns passos antes de sentar para estudar o conteúdo. Quando esses passos estão alinhados, tudo sai mais fácil. É verdade. Nossa, a gente até perde o rumo, né? Tô vendo aqui o pessoal comentando. A Vera comentou: parabéns, você é determinada, tem o dom de impulsionar até os que odeiam inglês como eu. Acho que mudei de ideia. Ai, que legal, bonito, né? Obrigada! Muito gostoso. Ai, gente. Disciplina, paciência, guia da Baixada Santista hábito, né? O hábito em tudo. Mas na hora de falar, bate bem a timidez, Margarete. Pois é. Na hora de falar que chega o problema, né? A gente é bom em estudar para prova. Estudar para prova, nós somos perfeitos. Conhecimento não tem idade. Não, meu avô é a maior prova disso. Meu avô tem 85 anos. E toda vez que eu falo isso também, eu me emociono, porque toda vez que a gente senta para almoçar, jantar, o meu avô me pergunta uma palavra nova. Ai, que bonitinho. Toda vez. E aí é incrível ver o olhar dele sobre o aprendizado. Então, outro dia ele, como é que é faca? Eu, knife. Aí ficou um silêncio na mesa. Ele, knife is on the table. Ai, que bonitinho. Ele associou uma palavra, the book's on the table, tão famosa. Ele trocou por knife e ele fez outra frase. Com 85 anos. Eu nunca ter ensinado. Então, isso eu queria aprender. Com certeza, com certeza. Adaptar ali a realidade da pessoa, né? A situação que ela está vivendo, enfim, tudo isso. Até ia perguntar, existe uma idade ideal para começar a aprender? Sim e não, né? Quando você é criança, seu filtro está mais aberto. Você tem menos crenças, você está com a cabeça mais fresca. Mas isso também não significa que vai ser mais fácil. Fácil, difícil, depende de cada pessoa. Eu já tive a oportunidade de dar aula em ensino infantil, né? 3 anos, 2 aninhos de idade, em uma escolinha. E ensinava ali as cores, eu cantava com as crianças. E era incrível ver como as crianças chegavam e falavam assim, eu não consigo. 3 anos de idade? Como você fala que você não consegue? Eu ficava pensando, né? Só que isso vem da família. Será que em casa essa criança, né? Aí o assunto, né? Mas será que em casa essa criança é incentivada a errar? Será que quando ela fala alguma coisa é comemorado o que ela aprendeu também? Então, se você vê, 3 anos, estava aprendendo cores e o amiguinho conseguia, não, eu não consigo, eu não sei, eu não quero fazer. Então, vem muito disso, que eu falei de novo, desde quando a gente é pequeno, que a gente é incentivado, né? Isso até tem crianças que demoram mais a começar a falar, né? Tem crianças que falam mais rápido, com menos de 1 ano já estão expressando algum tipo de comunicação. Tudo é incentivo. Tudo é como ela é exposta.
Enfim, o aprender, ele envolve contexto cultural, contexto social, contexto linguístico. Nossa, uma gama, assim, né? Não achar que querer aprender é simplesmente só o linguístico. É tudo envolvido, que facilita ou dificulta e muito a aprendizagem. Então, acho que não é mais fácil, seria mais fácil com criança, desde que tivesse esse intuito. Hoje em dia está muito na moda, principalmente aqui em Santos, né? As escolas bilíngues. Toda escola basicamente está virando bilíngue. Eu acho incrível, desde que você, pai e mãe, quando esse seu filho que você investe e não é barato, né? Nas escolas bilíngues, chega em casa, você consiga continuar essa aprendizagem. Porque senão, nada adianta. Pode ser a melhor escola, o melhor método, a mais cara. Todo mundo aprende pelo exemplo, né? Não adianta faço o que eu falo, né? Você tem que, aquela frase, tem que seguir, né? O exemplo. Então, você tem que chegar em casa, tem que estudar. Qual que é a melhor maneira de você incentivar o seu filho? Lendo, estudando, porque ele vai ver. Não adianta você falar para ele fazer e você não exercer também, né? Então, deveria ser criança, mas... E existem formas diferentes de ensinar as pessoas, né? Dependendo da idade também. Além daquela questão do auditivo, visual e do sinestésico, ainda tem isso, né? Quando a gente fala de adulto, de criança, é pedagogia. Quando é adulto, é andragogia. Então, existem formas diferentes, né? Então, é legal até falar isso, porque às vezes as pessoas estão assistindo assim, mas eu não consigo, né? Tem aquilo que você mencionou, as crenças limitantes, né? Mas eu não... não sei, eu não sei fazer isso, eu nunca fui bem na escola, não vou conseguir aprender. Enfim, então cada ser humano é um ser humano e para cada um vai ter uma forma de ensinar, mas depende do profissional que está ali para te atender. Porque assim como tem, né, professores ali, ou mentores, que estão realmente dispostos a ensinar, ou que têm sensibilidade para perceber essas questões, que foi até que você mencionou aí, de incentivo, de motivação, de apoio, de dar um suporte, uma orientação, ter criatividade, inovar no ensino, tudo mais. Se você não tem esse tipo de profissional, vai ficar com certeza mais difícil. Não depende só do aluno e nem só do professor, né? Claro que precisa haver uma sinergia também entre os dois. Mas a busca de um profissional com quem você se identifique, uma metodologia que você acredite que vai funcionar para você, né? Você vai lá, faz o teste, enfim, vai com certeza mudar essa concepção de capacidade, né? Com certeza. A Van escreveu aqui brilhantemente, né? Eu percebo que nós somos condicionados a estudar para a prova, né? A passar de ano, porém não buscar conhecimento. A gente foi incentivado a estudar, vou dar um exemplo, né? Teoria de Bhaskara, Pitágoras, sei lá. Mas quantos de nós tivemos a oportunidade de aprender na escola o que é reserva de emergência? Pois é. O que é inteligência emocional? O que é solucionar conflitos? O que é resiliência? Se tivéssemos aprendido isso, qual seria a consequência disso na crise que estamos passando hoje? Se a nossa resposta da prova fosse decorar quais são os procedimentos de saúde necessários para manter uma boa imunidade, enfim, né? Então a gente vê que como que tem que mudar e eu super acredito que o único caminho para mudar o mundo é a educação. Você vê que países extremamente desenvolvidos, Japão é um exemplo disso, o professor é a maior autoridade do país. Até o governador tem que se reverenciar quando encontra um professor. Né? Infelizmente no Brasil não. Então, são vários contextos, né? Mas é isso mesmo que você falou. É ter essa sensibilidade, é entender a forma de aprender, é entender que cada um aprende de um jeito, né? Criança, adulto, adolescente. E é você olhar para dentro também, né? Você escolher a metodologia certa, eu acho que super influencia, mas você ir testando. Às vezes você não vai acertar de começo, às vezes aquilo não funciona para você, e tá tudo bem. Né? Você não pode, porque aquele método não funcionou, música, o filme, você desistir. Você pode trocar o caminho, mas o final tem que ser o mesmo. O caminho para onde você vai percorrer, existem vários, mas o objetivo final só existe um,
que é você ir lá e conseguir atingir a sua fluência, a sua proficiência, né? É um pouco disso também. E qual foi o seu maior desafio como professora até o momento, Lu? Como mentor? Desafio. Eu acho que o maior desafio geral, assim, desde que eu comecei até hoje, é justamente essa mudança da mentalidade. Porque as pessoas chegam até a Raise querendo aprender inglês. E a primeira coisa que eu falo para elas é: você vai aprender inglês, mas como um meio e não como um fim. Para você aprender inglês, você precisa mudar uma série de hábitos. E isso, né, que nem eu comentei, não só na minha área. Ontem mesmo, eu fui no oftalmo e eu achei brilhante a colocação dele. Difícil você ter um profissional, e é isso em todas as áreas, com essa sensibilidade. Ele falou: você, para o seu grau, né, se manter ou abaixar, você precisa mudar os seus hábitos. E aí ele começou a falar um monte de hábitos que eu teria que mudar ou adaptar para a visão. Não simplesmente foi lá e mediu o meu grau e falou que eu tenho que ficar aumentando e comprando outro óculos. E é a mesma coisa no inglês. O meu maior desafio é quebrar o que já foi construído ao longo de anos. Você pega uma pessoa que chega para mim com 40 anos, 50 anos, como eu tive casos, ela já não acredita mais que pode ser diferente. Porque foram 50 anos, 60 anos, eu tenho 27. Então você imagina eu falar, eu tenho metade da idade da pessoa. Para falar para ela que, olha, você tem que se desconstruir. Não é que tá errado, mas vamos tentar de outra maneira? Foi 60 anos, 50 anos dessa maneira. E será que existem outras formas? Eu lembro uma vez, logo no começo, um dos meus primeiros mentorados, meus primeiros alunos, eu tinha 23 quando eu comecei a Raise, faz 4 anos, era uma empresa. O dono da empresa já tinha empresa há 10 anos, já tinha 40 anos, formação assim, nem veio de uma sociedade também mais fechada, do interior, depois que veio aqui para Santos. Eu lembro quando eu cheguei para apresentar a Raise, ele olhou assim, nossa, essa menina, né, 23 anos, uma menina, essa menina que vai me ensinar, né? E no começo foi um trabalho de mudança de mentalidade mesmo, sabe? Todo dia que eu chegava, ele falava: não vai dar certo, não vai dar certo. E ver ele sendo fluente, ou seja, exercendo comunicação, de eu perguntar, ele responder, porque isso é uma comunicação, é incrível, né? Demorou, é um trabalho, é um passo, às vezes não vai ser em 1 ano, não vai ser em 2, mas é possível. Eu acho que foi esses, são esses, né? Continuam sendo os mesmos desafios. Perfeito, perfeito. Essa questão de resistência das pessoas, né? Que coisa. Influencia no trabalho também, né? Influencia também no tempo que a pessoa vai conseguir absorver, né? No caso, realmente internalizar aquele conhecimento. Quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre. Então, tudo fica mais difícil, né? Ai. E o que você aprendeu de mais valioso na área de ensino? Acho que eu aprendi que o papel do professor, né? O real papel do professor. E agora, que nem eu falei, a gente está numa revolução de mundo, né? Uma revolução de pensamento, uma revolução. Nem vou entrar muito no assunto, mas assim, existem fatores negativos, mas muita parada para pensar. E com todas as oportunidades que a internet está fornecendo para a gente de acesso ao conteúdo, está na palma da nossa mão, né? Não é disponível para todo mundo ainda, não é justo da mesma maneira para todo mundo, mas cada vez mais. Então, acho que o papel do professor não é mais falar aquilo que o aluno ele pode procurar. Se eu for falar para você, Bia, exatamente o que vai estar lá no Google, vai estar lá em um livro, qual que é a função dessa nossa interação, né? Mas o papel do professor é, sim, trabalhar nisso que a gente veio comentando ao longo aqui do bate-papo, na interação, na motivação, em ser um guia mesmo por aprendizado, sabe? Em ser uma pessoa que já errou. Então, desde os 11 anos eu estou no caminho do inglês. São 16 anos errando. E acertando, errando e acertando, porque ainda hoje eu estou aprendendo inglês, para a vida, né? Claro que diferentes níveis.
E acho que esse é o papel do professor de uma maneira geral. E a hora que, se todo mundo fosse capaz de entender isso, a gente conseguiria, assim, mudar a sociedade. De fazer com que as pessoas pudessem começar a pensar por conta própria, sabe? Tô lendo até aquele livro, qual que é o nome? Mais Esperto que o Diabo. Já leu esse Não, não livro? conheço esse. Ai, super recomendo. Todo mundo tem que ler. Nossa, eu tô, sim, devorei ele. Já tô quase terminando. Comecei essa semana. Muito bom. Porque é uma entrevista com o diabo, né? E de uma maneira bem lúdica e metafórica, obviamente, mas o homem lá que teve acesso a essa divindade perguntando o porquê que essa divindade, quais são os favorecidos dele, né? Aí tem uma parte que ele fala: eu influencio a mente das pessoas e os meus maiores inimigos é se um dia alguém descobrir que os professores podem não ensinar as pessoas a pensar, podem ensinar as pessoas a pensar por conta própria. Aí eles vão me destruir. Se alguém inventar alguma coisa que as pessoas comecem a pensar sozinha, a seguir sozinha, eu deixo de existir. E, obviamente é uma metáfora, mas é engraçado, né? A gente pensar nisso, que a gente não foi condicionado a pensar sozinho. A gente não foi condicionado a pensar. Já começa por aí, a gente se alienou, né? A gente não foi condicionado a ter vontades, a ter desejos, em várias coisas. Então, a hora que lá da escola começar a ir isso, porque é onde a criança, desde o bebê, passa a maior parte do tempo, e hoje em dia, devido ao mundo cada vez mais cedo, né? Antigamente ia para a escola, sei lá, 2 anos, 3 anos, né? Era mais tarde, né? Então, hoje não. Hoje você vê, 6 meses, às vezes, já muitas mulheres são obrigadas a colocar o filho já em alguma instituição, enfim, devido ao trabalho. Então, se há a maior parte do tempo que aquele ser humano passa ali, ele deve ser melhor aproveitado. Eu acho que é isso que eu aprendi da educação e é um aprendizado todo dia. Eu também, são 23 anos, 27 anos condicionados da mesma maneira. Eu tive que me desconstruir muito. Muitas vezes eu vejo que eu tenho o que eu acredito, mas existe o que eu fui formada, né? Porque eu não aprendi dessa maneira. Exatamente. Eu não fui um produto daquilo porque eu já estou adulta, né? Então, o professor, ele precisa se desconstruir. E essa é a maior dificuldade. É difícil, né? Pegar uma coisa que você foi ensinada ali e falar, ué, mas eu aprendi assim. Não é assim, né? Parece tão fácil, né? A gente tá falando aqui, parece, nossa, mas nossa, olha o que elas estão falando, que negócio bobo e tal. Mas, gente, é complicado. Quando você começa a cair as fichas ali, você fala, nossa, quantas coisas eu aprendi que não me servem agora mais, né? Enfim. Talvez nem serviram antes, né? Mas vamos deixar para lá. Oh, meu Deus. É muito, né? Ainda bem que a gente vai continuar nos outros sábados, porque acompanhe aí, porque assunto educação Deixa eu ver, o pessoal colocou aqui. As meninas são minha inspiração. Eu falo que toda mãe é uma educadora, né? Não sou mãe ainda, mas toda mãe que eu atendo, eu falo, você tem que ensinar, você tem um papel muito importante na sociedade. Você é um professor também. Porque não adianta seu filho, os professores falarem e você não continuar, né? Então eu faço esse trabalho com as mães também. É verdade. É de aplicar o conhecimento, esses conhecimentos, isso que falta, que aprende. Eu queria até reforçar aqui para o pessoal, né, que essa entrevista que eu estou fazendo com a Luciane hoje, ela é a primeira de uma série de lives que nós teremos agora, ao longo do mês de junho, sobre educação, né? Então, essa primeira live a gente está falando sobre o permitir-se aprender. E, enfim, e aí nós teremos aí ao longo dos sábados, às 10 da manhã, cada sábado, um tema diferente, que estará sendo divulgado aqui nos nossos stories e perfis do Instagram. Lu, eu vou fazer então a última pergunta da nossa entrevista de hoje. Passa rápido. Então, passa super rápido. É que o assunto é bom, né? Então a gente começa a falar, quando vê, já passou ali quase uma hora, né?
Eu queria, na realidade, fazer uma pergunta, talvez você tenha meio que respondido, que seria com relação a alguma sugestão de livro, ou filme, ou seriado, com relação desse processo de aprendizagem. Tem alguma recomendação? Eu acho que tudo depende do nível, né? Que nem a gente comentou. Acho que é muito importante livro, filme. De novo, eu vou voltar ali da formação da educação, né? Muitas vezes eu recomendo livro para os alunos, só que eles não gostam de ler nem no português. Então, de novo, vamos lá um passo atrás para dar 2 passos para frente. Se acostume com ler e não queira pular etapas. Então, não adianta querer ler um livro se você nunca leu ou não tinha esse costume, né? Então, ler trechos curtos e aí você ir se acostumando, identificar. Eu gosto mais de ler leitura técnica, motivacional, histórias, terror, aventura. E aí sim você ir começando. Hoje em dia tem aplicativos que facilitam isso, né? Tem um aplicativo muito legal que se chama Bilíngua, Bi de abelha mesmo, B-E-E. Que aí você tem o trechinho em inglês e depois você tem em português e você tem o áudio. Então você faz essa comparação. Gosto muito quando é assim, porque você acaba associando através dessa comparação com a sua língua mãe, que é o que você tem na sua cabeça, né? É o que está ali no HD. E filme também. Comece por séries ou filmes, enfim, que você já está na sua zona de conforto. Eu acho que você querer fazer um novo idioma, mas sair totalmente da zona de conforto, talvez não seja recomendado. Você já está aprendendo um novo idioma. Comece com as coisas que você gosta. E eu falo muito disso, né? Que é você se reeducar. O celular, põe em inglês. O filme que você já assiste, começa, se já assiste dublado, legenda em português, depois legenda em inglês como uma terceira etapa. Ou se você tiver a determinação de colocar já a legenda em inglês, melhor ainda. Mas cuidado para isso não te desestimular, né? Então, isso é um passo a passo, né? E mais do que isso, do ler, do escrever, eu acho que é você estar aberto a aprender, que nem que a gente veio falando. Por exemplo, você pode passar na rua e ler as placas dos anúncios e tal, e tentar traduzir para inglês. A criança faz isso, de novo, né? Então, talvez seria essa recomendação. Escolher o que você gosta, primeiro, entender o que você gosta, começar com coisas mais curtas e depois, assim, para um livro. Inglês, português, talvez te ajude. Veja, teste, né? E coisas que estão dentro da sua zona de conforto ali, que você já faz, só teria que mudar para o inglês. Tá? Eu achei ótima essa dica que você passou. Inclusive, vou até contar algo bem curtinho aqui. Quando eu fiz, na época, né? Inclusive, eu comecei, né? E parei. Mas eu pretendo continuar em breve. Que foi um curso de francês. E quando eu comecei, eu falei, nossa, eu não vou aprender francês sem ler o livro do Pequeno Príncipe. E aí eu li o livro, já sabia da história, né? Mas eu li o livro em português, né? E aí que tá, essa que foi, acho que a grande sacada. Eu falei, eu vou comprar o livro em português e depois em francês. E eu li nos 2 idiomas e foi muito mais fácil. E é isso, pessoal. Queria agradecer. A gente só tem 1 minuto e 40 segundos, está aqui já na contagem regressiva. Deixa, Lu, a sua rede social aí para as pessoas que estão nos assistindo poderem te procurar. Tanto a sua quanto a do Raise, que eu vi que uma pessoa também perguntou onde fica. E para que a gente consiga encerrar, deixando o seu contato para as pessoas que estão nos assistindo. O meu é Luciane Alípio, né? Quando você clica ali bem na live, você já consegue seguir. E o da Raise é Raise, R-A-I-S-E-B-R. Deixa eu ver até se eu consigo comentar aqui. Raise BR. Tanto no Instagram, no Facebook. O site é raise.academy, não tem .com e não tem .br. Aí no site tem também o teste de perfil que eu comentei, né? Se você é visual, auditivo, sinestésico. Quem quiser ter esse conhecimento, tem lá gratuito para você fazer o teste. Vai para o seu e-mail depois. E é isso. É um prazer receber vocês lá. Tem bastante dica. A gente também faz bastante live. Sempre com essa pegada de para que aprender, da parte do objetivo, do aprender a aprender. Então, tem muito, não só de dicas de inglês, mas dicas de hábito, de como você pode mudar um pouquinho dos seus hábitos para aprender. Né?
Ah, Adorei. muito obrigada a você por ter aceitado esse desafio e novamente obrigada a todos que estão nos acompanhando. Quero deixar um convite aqui para vocês que estão nos assistindo. Hoje, às 3 da tarde, vou entrevistar também aqui no canal Vidas e Profissões um profissional sobre transição de carreira, que é o Davi Laranjeira. Então, fica ligado aí. Um beijão a todos, um excelente fim de semana e até a próxima. Até sábado que vem. Até sábado que vem. Sábado Continua. que vem tem a continuação dessa série aqui sobre educação. Um beijo. Com certeza. Continuação. Tchau, tchau. Tchau.